Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui na nossa leitura do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Chegamos ao capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Logo após Pedro e João terem passado uma noite na prisão, e no dia seguinte foram apresentados perante o Sinédrio, Conselho dos Anciãos, e foram censurados, foram advertidos, foram ameaçados. Propuseram a eles, a Pedro e João, que não mais falassem, não mais pregassem em nome de Jesus Cristo. E eles corajosamente refutaram, responderam aos anciãos. A palavra de Pedro diz aqui: Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Está proposto aqui, né, uma resposta que nem mesmo o Conselho dos Anciãos dos judeus podia deixar de levar em consideração. A autoridade religiosa, a autoridade do religioso, não é superior à autoridade do próprio Deus. A nossa vida religiosa, a nossa jornada espiritual, ela é cheia de compromissos, de responsabilidades, de obrigações, né? Devemos prestar as devidas homenagens, ou apresentar o devido respeito a quem de direito e a todos que estão investidos de autoridade, de responsabilidade, representantes de algum poder. Mas no que diz respeito à nossa consciência para com Deus, ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de ofuscar a glória de Deus que se manifesta sobre a vida de todo aquele que crê. E corajosamente, na primeira vez, na primeira perseguição, no primeiro projeto de perseguição, uma perseguição religiosa, isso não é totalmente incomum na história das igrejas, na história das religiões. Toda vez que algo novo toma forma, ou melhor dizendo, toda vez que alguma verdade vem à tona, verdade essa que não se apresenta como conveniente para todos, aqueles que estão dispostos a viver a verdade que faz parte daquele compromisso anteriormente assumido, sempre correm o risco de sofrer algum tipo de impugnação, de resistência, né? No caso aqui dos apóstolos, eles sofreram ameaças, mas foram corajosos. A atitude de Pedro e João exemplifica muito bem, exemplifica de maneira plena como o Espírito Santo capacita aquele que crê a ter uma vida de consciência da verdade de Deus, da verdade do Evangelho, da verdade do vínculo da paz estabelecido entre nós e o próprio soberano Deus. Dessa maneira, eles foram capazes de resistir à ameaça que estavam sofrendo perante o Sinédrio e foram colocados em liberdade. Foram colocados em liberdade porque nem mesmo os anciãos do povo, nem mesmo aquele conselho religioso, né, dominado por um grupo político lá dos saduceus, podia resistir à verdade de que um milagre havia acontecido. Um milagre havia acontecido. Ao pregarem em nome de Jesus Cristo, ao pregarem a salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, uma pessoa que sofria de um problema físico, de uma limitação física, aquele homem foi curado, foi milagrosamente curado. Era conhecido por todos ali que frequentavam o templo em Jerusalém que ele passava. Eles não podiam refutar a verdade do milagre que havia beneficiado uma vida. E também não podiam refutar a verdade de que milhares de pessoas testemunharam essa verdade. Que milhares de pessoas estavam glorificando o Deus de Israel, o Deus dos judeus, pelo milagre que havia acontecido naquele templo, naquele lugar.
Assim, depois de terem sido ameaçados, os apóstolos foram colocados em liberdade. E na liberdade, eles procuraram os irmãos e o texto da palavra de Deus, o livro de Atos aqui, mostra como eles oravam. Não há uma preocupação com o vocabulário, em sim com a consciência, e sim com a convicção que dominava a vida, a mente, a consciência daqueles primeiros cristãos. Vamos à leitura, então. Atos dos Apóstolos 4, 23 até o 31. É um texto um pouco longo, mas é um texto muito bonito. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos, unânimes, elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que, pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste: Por que os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que, em teu poder e sabedoria, já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de teu servo Jesus Cristo, de teu servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo, com toda a coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. Saíram anunciando a salvação em Cristo Jesus. Graças te damos, ó Deus bendito, pela leitura da tua palavra, pedindo a orientação do teu Santo Espírito para a nossa breve meditação neste tema, neste momento. É interessante que o que nos fortalece, o que nos edifica, que o que nos faz transbordar e exultar de alegria, tem o poder e também o propósito de atingir outras vidas. Por isso, quando estamos num momento de convicção, de certeza do agir de Deus, do mover de Deus, quando estamos envolvidos num momento de comunhão, como no caso aqui, foi a primeira ocasião em que os apóstolos experimentaram o poder que contraria a verdade do Evangelho. E aqui eles depararam com o poder religioso tentando sufocar a verdade a eles revelada pelo próprio Deus. E a maneira com que eles foram capazes ou capacitados a superar essa dificuldade, isso foi interpretado, foi entendido, criou neles, gerou neles um estado de consciência de que tudo o que estava acontecendo acontecia de acordo com o plano, com o propósito, com a vontade, com os desígnios de Deus. Nas palavras que o apóstolo Pedro usa em várias ocasiões, tudo havia sido pré-determinado. Se eles ficaram, a princípio, assustados, perplexos, não é o caso. O caso é que eles foram conscientizados da verdade de que Deus não se surpreendeu com a reação negativa de autoridades religiosas. Deus não se surpreendeu. Deus não se surpreendeu.
ao verem o primeiro livramento de Deus na vida deles, porque foram vários, foram anos de pregação do Evangelho, foram anos de perseguição, de afrontas, de sofrimento, de insulto, de dor, mas foram anos de uma vida experimentando o amoroso cuidado de Deus. Foram anos de vida, foi muito tempo experimentando, foram muitos anos, foi de uma vida intensamente voltada para a comunhão com Deus e o experimentar o agir de Deus através das próprias vidas, através das ministrações, da pregação, da proclamação do Evangelho, das orações. Fortaleceu não somente os apóstolos, mas fortaleceu a todos. A primeira coisa que nós precisamos estar dispostos na nossa vida é sermos positivamente influenciados pelo agir de Deus através da vida de outras pessoas. Nós não podemos nos isolar somente no nosso viver. Nós precisamos compartilhar. Precisamos compartilhar o agir de Deus para outras pessoas e o agir de Deus através de outras pessoas para as nossas vidas. Não podemos de maneira nenhuma ficar isolados. Ao saírem, Pedro e João procuraram os amigos e contaram o que havia acontecido. Esse povo se une, se reúne, o Pedro, o João, o Tiago, o Mateus, se reuniram e reuniram a outros e passaram a orar. E a oração deles é um testemunho de fé, é um testemunho de consciência transformada pelo Espírito Santo. Ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Ó Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. A nossa fé tem um ponto inicial. A nossa formação religiosa, a nossa formação espiritual, ela depende da nossa aceitação da totalidade da palavra de Deus como palavra de Deus. Quando a Bíblia declara que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a edificação, para o ensino, para a exortação, toda a Escritura é útil. Ou seja, se a Escritura é útil, é importante que nós tenhamos consciência das verdades que a Escritura, que a palavra de Deus contém. Todo o universo, toda a criação tem sua origem em Deus, na vontade de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus, pelo poder de Deus, pelo querer de Deus, pela vontade de Deus. A vida se manifesta. E nós fazemos parte desse plano, desse propósito, desta verdade, desta realidade, toda a criação, todo o universo. Eles podiam falar, porque o Espírito Santo está usando o estado de consciência formado através de anos e anos, formado através do tempo, formado através da educação religiosa, formado através da educação familiar, formado através do tempo que eles viveram com Cristo Jesus. Toda a Escritura permanecia viva nas mentes e corações daqueles homens. E ele segue em seguida, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste. Aí ele busca uma explicação da realidade, do contexto vivido, experienciado na palavra de Deus. Nós não só podemos, como devemos dedicar mais o nosso tempo ao estudo da Escritura, ao estudo da palavra de Deus, dedicar espaço nas nossas mentes, dedicar espaço na nossa memória, dedicar tempo para a formação de um estado mental de consciência da verdade do Evangelho, para o quê? Para sermos instrumentos do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que havia pré-anunciado através do Davi, o servo de Deus, o rei, o profeta Davi, o salmista Davi, o guerreiro Davi, o homem de Deus Davi,
o rei, o homem, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus? Esses que se dedicaram ao estudo e a viver em função da verdade de Deus puderam compreender a sua própria vida, o próprio momento que eles estavam passando, como algo plenamente de acordo com o que havia sido previsto, predito, proclamado, anunciado e registrado na palavra de Deus. Herodes, Pôncio Pilatos, Sinédrio, romanos, judeus da Judéia, judeus da dispersão, Pedro e João falam. Todos esses homens, todos esses povos, todas essas nações, todos esses fatos e acontecimentos realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Absolutamente nada nas nossas vidas foge ao controle, ao domínio, ao conhecimento e ao poder do eterno Deus. Absolutamente nada. Nada. E eles estavam conscientes de que as ameaças feitas pelo Sinédrio, que não puderam se manifestar naquele momento, porque havia uma multidão do lado de fora, glorificando a Deus pelo milagre que havia acontecido e beneficiado um deles, pessoa que nem podia ingressar, ficava ali na entrada, do lado de fora, por conta do cerimonial, por conta dos cuidados, por conta da legislação, da organização, do serviço religioso dos judeus. Aquele que outrora estava impedido de participar plenamente das atividades religiosas, agora estava lá também perante o Sinédrio, para ser apresentado, ser visto, ser reconhecido e agora incluído na vida social e religiosa do povo. Sendo que até um dia antes, ele só podia ficar do lado de fora. Aquelas ameaças eram sérias, eram verdadeiras, mas devido à multidão, ao povo, ao milagre, nada puderam fazer contra Pedro e João. Mas a ameaça era real e era verdadeira. Aí é outra parte da oração. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Pedro e João, a igreja, não usa a oração, não usa a oração como instrumento de negação da realidade. Eles não usam a oração necessariamente como uma forma de oposição ao mal. Não. Nós gostamos muito das questões de batalha espiritual, não tenho nada contra as questões de batalha espiritual, e nós devemos orar e orar sempre. Orar para que a vontade de Deus prevaleça, para que o poder de Deus se manifeste, para que a graça, a glória e o amor de Deus atinjam mais e mais vidas. Mas a palavra dos apóstolos aqui, nesse primeiro instante, ela é voltada para a vida deles. Para que, ameaçados ou não, perseguidos ou não, para que a vida deles não fosse limitada pelo medo, para que o ministério deles não fosse sufocado pela antecipação de eventos terríveis que poderiam atingi-los e que logo depois acabou atingindo alguns deles. O que eles pedem é que Deus considere as ameaças, ou seja, que Deus faça a justiça. E essa altura da vida, pelo tempo que eles haviam passado com Jesus Cristo, eles sabem, eles já sabiam que para fazer justiça, Deus, num único dia, num único evento, fará justiça a todos, julgará toda a humanidade. O que eles passam a pedir aqui é o que diz, ó, capacita os teus servos
a proclamarem a tua palavra com intrepidez. Capacita-nos, ó Deus, a vivermos a fé em Cristo Jesus. Concede-nos, Senhor, poder para seguirmos adiante. Concede-nos, ó Deus, poder para continuarmos com a mesma coragem, com o mesmo ímpeto, com a mesma ousadia, com a mesma determinação. Não pararam na questão das ameaças. Senhor, Deus não é justo. É uma ameaça, nunca é justa. Não havia nada de justo acontecendo contra os apóstolos. A atitude da liderança religiosa da época não foi uma questão de zelo com a qualidade da pregação, não foi o de querer saber se aqueles homens tinham autorização para a pregação, para o ensino. Não estavam preocupados em saber se eles haviam sido instruídos por um rabino oficializado, por assim dizer. Não. O Sinédrio agiu com arrogância, com truculência, com violência, com o objetivo de sufocar. Aí, a símile, a comparação é óbvia para as nossas vidas. O inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa fé, ele se vale de todos e de tudo para tentar nos fazer calar, para tentar nos fazer desistir, para tentar diminuir o ímpeto da nossa caminhada, da nossa jornada. Nós vivemos num país de liberdade. Nem por isso o inimigo tem descansado. Nem por isso as ciladas têm sido menos intensas. Nem por isso as ofensas têm sido menos humilhantes. Nem por isso a disposição para descaracterizar. Porque nós vemos hoje com uma intensidade nunca antes vista. E alguns dos que nós conhecemos, pessoas que nós vimos, alguns nós vimos crescer, aparecer e brilhar, se tornaram, não é o objetivo, mas se tornaram ferramentas, instrumentos nas mãos do inimigo da nossa alma, da nossa fé, da nossa vida em Cristo Jesus, com o objetivo único de nos afrontar, de nos humilhar. Porque toda vez que Satanás destrói uma vida cristã, ou pelo menos pensa haver destruído, porque não é, e penso eu, não é possível destruir ou desfazer o gracioso amor de Deus a nós outorgado pela fé em Cristo Jesus. Eu entendo, eu interpreto como sendo impossível, ainda que algumas vidas, ou ainda que muitas vidas, aparentemente estejam muito longe de expressarem no presente momento a verdade graciosa do Evangelho. Líderes como eram os integrantes do Sinédrio. Líderes. Porque é bem mais fácil para o inimigo pegar aqueles que estão sob a responsabilidade, que foram chamados para a responsabilidade de proteger o povo. Estrategicamente, não precisa ser um estrategista militar, ou não precisa ser uma pessoa com um discernimento espiritual profundo. Estrategicamente, é bastante interessante para Satanás pegar essas pessoas, espremer essas pessoas, fazer as ofertas que ele sempre fez, através da história, nós vemos aqui,
sufocá-las, mastigá-las e voltá-las contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, contra o povo de Cristo. Mas o que nós podemos fazer hoje em dia? Quais são as decisões que nós podemos ou devemos tomar hoje diante de tanta afronta, de tanta humilhação e de tantas vidas tão tristemente corrompidas e quase que fatalmente atingidas pelo poder do maligno, hoje sendo instrumentos do inimigo para perverter a verdade do evangelho e causar constrangimento ao povo de Deus? Nós podemos orar. Nós devemos orar. Porque, em última instância, a quem nós devemos obedecer? Mas, como disse aqui o apóstolo Pedro, a quem devemos obedecer em última instância? A quem devemos maior obediência? É a Deus ou aqueles que se apresentam como seus representantes? O que nós falamos, uma censura do Sinédrio era uma censura terrível na vida do judeu. Porque quando se fala de espiritualidade, é um povo, uma nação que se formou, se constituiu com o propósito de serem representantes do próprio Deus. O propósito da formação do povo judeu, do Estado de Israel, do povo de Israel, do povo hebreu aqui, é preparar uma nação para doar ao mundo a mensagem do amor de Deus. Porque você pode aprender sobre justiça estudando filosofia, estudando qualquer outra matéria. Você pode aprender sobre poder estudando alguma ciência humana aí. Deus é. Você pode aprender sobre santidade observando a religiosidade humana, a maneira como que pessoas dedicam as suas vidas a um culto, a uma prática, a um serviço religioso, a maneira como que elas abrem mão de direitos, de família, de filhos, se dedicam, se entregam a uma vida religiosa, uma vida santa. É um significado, uma separação para. Uma separação para. Santidade é isso, de separar para. No contexto cristão, é para ser algo de uso exclusivo. Não, a questão de espiritualidade é que o nosso ser ele deve ser um instrumento exclusivo do Espírito Santo. Nós dedicamos a nossa vida, o nosso ser, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas habilidades, capacidades, dons, tudo, para que o Espírito Santo possa agir através de nós. E como eu disse, eu considero impossível que tamanha salvação, que tamanha manifestação do amor e do poder de Deus possa de fato ser desfeita no mais íntimo do espírito humano, ainda que o viver, ainda que a prática, aparentemente, demonstre uma perda. O que nós podemos fazer? Orar. Orar para que Deus liberte aquelas pessoas, orar para que Deus liberte aquelas vidas, orar para que Deus restaure também. Mas nós devemos orar para seguirmos adiante. Seguir adiante. Até um certo ponto, a crítica tem o seu valor, tem o seu mérito, ela é interessante. Porque nós devemos aprender com os acertos e com os erros dos outros.
Mas por que você fala que devemos orar para seguir adiante? Porque os apóstolos não oraram pela salvação do sinédrio. Eles não oraram. Eles não oraram. Eles não deflagraram aqui uma campanha de oração e de jejum para que os líderes religiosos fossem salvos da sua consciência pecaminosa, dos seus atos que contrariavam a fé que declarava. Não. Eles oraram para que Deus os capacitasse a seguir adiante, a seguir em frente. Eu acredito que nesse momento que nós vivemos hoje, no nosso país, a nossa realidade, as nossas realidades, porque nós falamos do Brasil, vai ter um Brasil que é tão primeiro mundo quanto qualquer outro país de primeiro mundo. Tem um Brasil, eu não tenho acesso. Tem um Brasil em que as pessoas estão muito bem. Tem um Brasil em que tudo está indo muitíssimo bem, mesmo vivendo numa cidade pequena como Lins. Nós sabemos aqui, conhecemos algumas pessoas que têm bens, que têm propriedades, que são, mesmo na cidade pequena, são muito ricas, e são ricas mesmo. Amém, que Deus as abençoe. Mas tem uma outra faixa de Brasil que as pessoas estão só apanhando, estão só lutando. Estão só batalhando para parar de perder, não estão nem tentando lucrar mais, estão tentando só fugir da perda, do prejuízo, correndo atrás. E tem uma outra multidão, também chamada Brasil, de pessoas que estão à mercê de todo tipo de infortúnio, vivendo pela misericórdia de Deus e pela misericórdia de outros. Essa mesma analogia nós podemos passar para as igrejas. Dependendo como você olha, tem uma igreja que está indo muito bem, que está firmada, que está fortalecida, que está consciente da realidade. Mas tem uma outra igreja que está apanhando, que está sofrendo, que está confusa, que não sabe o que fazer, que não sabe a quem ouvir. E essas pessoas, ou todos nós, precisamos criar a consciência, desenvolver a consciência, porque a espiritualidade é um estado mental consciente, é consciência. De que o nosso maior compromisso com Deus é seguir adiante. Se você está de pé, cuide para que não caia e cumpra a sua jornada. Termina a sua jornada, siga adiante. Mas eu queria poder recuperar. Nós não podemos ser Deus. Nós não podemos permitir que a mesma arrogância, que a mesma presunção que fez com que outros tropeçassem, venha também nos sobrecarregar desnecessariamente. Se você confia em Deus, se você acredita em Deus, peça que Deus te capacite, te fortaleça para cumprir a sua jornada, para cumprir o seu ministério, para santificar a sua vida, para transformar a sua mente, para ser você instrumento do Espírito Santo para abençoar as vidas que Deus pretende alcançar através da sua vida. E com relação aos outros, Deus cuidará deles. Ou não. Ou nosso Deus é um Deus que abandona e que esquece, que joga fora. Deus cuidará desses homens e mulheres, eu acredito, eu penso. Pelo menos é o que eu desejo, é o que eu anseio. A que preço eu não sei, a que custo eu não sei. O que precisará acontecer na vida deste ou daquele outro, eu não sei. E também não me interessa, eu não sou tão curioso assim. Eu sei que Deus não se esqueceu daqueles por quem o seu filho morreu. Deus não tem como esquecer o quanto ele é capaz de amar. Talvez vidas hoje que estejam aí
confusas, emaranhadas, usando o evangelho para falar de outros assuntos, hoje não estejam bem. Mas pode ser que no futuro Deus as restaure, Deus as renove, Deus os conduza adiante. Mas esse futuro não é problema nosso, não é responsabilidade nossa. É o que nós aprendemos aqui com Pedro e João. A nossa responsabilidade, a nossa vida, a nossa jornada é o que se apresenta como desafio hoje. Porque muito do que foi construído e edificado em nome da fé foi realizado através de penduricalhos, de exemplos humanos, de expectativas humanas, de emoções e sentimentos, e não pelo agir do Espírito Santo, não pela palavra de Deus. Alguns ecos da palavra de Deus, mas tem muito do eu acho, eu penso, eu disse, eu quis, eu planejei, eu desejei. Ao passo que, segundo o ensinamento aqui, desses homens cheios do Espírito Santo, e o ser cheio do Espírito Santo é algo que não se esgota, porque o tempo todo, você pega Atos dos Apóstolos aqui, eles estão sendo cheios do Espírito Santo. O tempo todo, eles estão transbordando do poder do Espírito Santo. O tempo todo, eles estão recebendo mais e mais e mais de Deus para poderem seguir adiante. E eles não param. É uma prisão aqui, é uma morte ali, é outra perseguição lá. Eles não param. Eles não param. Talvez você ou eu tenhamos parado por muito tempo. Tem um poeta aí, desses poetas que surge de vez em quando, né, que fala ironicamente, né, que quem pensa, pensa melhor parado. Não. Porque a vida, ela se constitui num dinamismo, numa sucessão de eventos, de fatos, de acontecimentos, de decisões tomadas após profunda reflexão, mas a maioria delas tomadas em decorrência de compromissos e comprometimentos anteriores ao dia de hoje. Que é fé, que é compromisso, que é devoção, que é amor à verdade, que é lealdade, palavra fidelidade, lealdade, palavras que estão sumindo, né? Estão desaparecendo do vocabulário. Porque quando você adota o vocabulário do sucesso, né? Lealdade, fidelidade, integridade, né? Essas ficam meio deixados de escanteio. A oração. A oração. A oração daqueles que aprenderam do próprio Cristo que Deus fará justiça. Deus fará justiça. Deus não abandona a sua verdade. A expectativa de justiça, de retidão, de integridade, ela se consuma na esperança da vida eterna. É o que nos motiva a seguir em frente. É o que nos ajuda a não precisar ficar pensando tanto. A tomarmos a decisão de seguirmos com Cristo. Que autoridades religiosas, autoridades do povo, poderes deste mundo ou deste outro, se apresentem de tempos em tempos com propostas absurdas, sejam quais forem. Nenhuma dessas autoridades, desses dominadores ou desses poderes é capaz de fato de impedir que a glória de Deus permaneça iluminando a sua mente e o seu coração, te animando
a seguir adiante, a seguir à frente. Como cristãos, nós não precisamos viver olhando para trás. É claro que é importante ter consciência dos acontecimentos, dos feitos, do agir de Deus. É importante. Nos estimula, nos anima. Mas eu falo que nós não precisamos olhar atrás no sentido de, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse dito tal palavra, se eu tivesse procurado tal pessoa, se eu não tivesse ido em tal lugar. Não dá para agradar a todos. É impossível agradar a todos. Mas é possível vivermos de maneira a priorizarmos a agradar ao nosso Deus e Pai através da nossa vida de comunhão com Jesus Cristo. É isso que os apóstolos estão falando aqui. Precisamos seguir adiante. O Deus que nos trouxe até aqui, o Deus que nos trouxe até hoje, nos conduzirá à vitória, à vida eterna, à eterna graça, ao eterno amor, à comunhão plena e verdadeira. É mais do que sucesso, é mais do que prazer, é mais do que prosperidade. E o texto aqui declara que quando eles terminaram de orar, eles falam também na oração aqui, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Nós estamos ingressando aqui no nosso projeto aqui, nas nossas atividades, nesse ponto de desenvolvimento da proposta de espiritualidade, estamos ingressando aqui na questão de dons espirituais, mas nada do que se possa falar sobre a verdade, a realidade de dons, de poderes, habilidades ou capacidades, nada do que se possa falar é mais importante do que a verdade de que absolutamente tudo está nas mãos de Deus. Por isso eles oram. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Não fomos nós, Senhor, quem curamos aquele homem. Não foi o nosso querer, não foi o nosso poder. Foi Deus. Numa expressão, numa figura de linguagem, a mão de Deus estava sobre os apóstolos, a mão de Deus estava sobre aquele infeliz. Foi Deus quem preparou a ocasião do milagre. Foi Deus quem preparou uma noite na prisão. Foi Deus quem reuniu os inimigos num só lugar. Foi Deus quem concedeu a coragem e a ousadia para renunciar às propostas mundanas. Foi Deus quem capacitou os apóstolos a seguirem adiante. Foi Deus. Foi o Espírito de Deus. E o compromisso deles é com a proclamação dessa verdade. Foi Deus. O Deus que criou os céus e a terra. O Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo. Repousa sobre as nossas vidas. E essa vida terrivelmente afligida, aflita, tomada, atacada, ferida, machucada, mutilada pela doença, pelo pecado, pela enfermidade, foi curada pelo agir de Deus, pela atuação soberana do Espírito de Deus. E quando
eles terminam de orar, acontece um pequeno terremoto, a Bíblia declara. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Esse pequeno terremoto que você pensa estar abalando a sua vida é a oportunidade criada por Deus para que você desperte para o seu compromisso maior de viver para Ele. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te traga a paz. Retornaremos em breve, querendo Ele.